João capítulo 11, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém, queridos. Amém. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo ativada na nossa mente para entender e receber as palavras que alimentam o nosso espírito, que falam ao nosso coração. Que as tuas palavras, ó Deus, nunca venham nos faltar, pois todos nós necessitamos das tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. A igreja diga amém, queridos. Havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou o perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou-os com os cabelos. Por isso, as duas irmãs mandaram um recado a Jesus. Mandaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio desta doença. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No entanto, ele ainda ficou mais 2 dias onde estava, depois de receber notícias de que Lázaro estava doente. Só depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Porém os discípulos disseram: Mestre, apenas uns dias atrás, os líderes judaicos tentaram apedrejar o Senhor, e assim mesmo deseja voltar para lá. Jesus respondeu: há 12 horas de luz do sol todos os dias, e durante cada hora do dia, um homem pode andar com segurança sem tropeçar. Só à noite é que há o perigo de tropeçar por causa da escuridão. Depois ele disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, isso quer dizer que está bem. Eles pensavam que Jesus falava do repouso, do sono, mas na verdade Jesus tinha falado da morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês alegro-me de que eu não estivesse lá, porque isso vai ser mais uma oportunidade para que vocês creiam. Venham
Vamos até ele. Então Tomé, apelidado de Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos até lá, para morrermos com o Mestre. Quando eles chegaram a Betânia, disseram-lhes que Lázaro já estava no sepulcro e havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitas pessoas vieram visitar e consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Porém Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sim, disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nisto ela deixou Jesus e voltou para casa. E chamando Maria separadamente, disse: o Mestre está aqui e quer falar com você. Então Maria levantou-se imediatamente e foi no encontro dele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando os judeus que estavam na casa procurando consolar Maria, viram que ela saiu depressa e pensaram que estivesse indo ao sepulcro de Lázaro para chorar. Eles a seguiram. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, caiu aos pés dele, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e os judeus também, ficou muito perturbado e comovido. Onde ele está sepultado? Perguntou. Eles disseram: venha ver, Senhor. Versículo 35 diz: Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles diziam: ele que curou o cego, porque não pôde impedir este homem de morrer? E outra vez Jesus ficou muito comovido. Nisso chegaram ao sepulcro. Era uma gruta
com uma pedra pesada, fechando a entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Porém Marta, irmã do morto, falou: mas o mau cheiro será terrível, porque ele já está morto há 4 dias. Versículo 40. Eu já não disse que se você cresce, veria a glória de Deus, disse Jesus. Então tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu disse isso por causa dessas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, preso, com as faixas de linho nas mãos e nos pés, e com o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixe-no ir. Assim muitos dos judeus que estavam com Maria e viram isso acontecer, creram nele. Porém alguns saíram, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sacerdotes principais e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Pois este homem evidentemente faz milagres. Se nós o deixarmos em paz, todos crerão nele. E então o exército romano virá para tirar tanto o nosso lugar como a nossa nação. Até aqui diga glória a Deus. Ouvimos aqui a história da ressurreição de Lázaro. Mas vamos por partes. Vamos, de maneira pausada, meditar nessa palavra, que é de suma importância para a nossa vida. Repare que Jesus estava com os seus discípulos e chegou um recado para ele de que seu amigo Lázaro estava muito doente. O recado veio das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Elas mandaram esse recado para Jesus com a esperança de que Jesus fosse até lá para curar Lázaro, que estava tremendamente enfermo, estava tremendamente doente. Pois bem, a palavra de Deus aqui nos mostra que Jesus não foi imediatamente. Ou melhor, Jesus decidiu não ir. E por que ele tomou essa decisão? Por que ele tomou essa atitude? Para que outras vidas fossem salvas.
A gente sempre prega aqui que Jesus sabe perfeitamente o que faz. Na verdade, nós não sabemos de nada, mas Jesus sabe de tudo. Os discípulos não sabiam de nada, não sabiam o que estava para acontecer, mas Jesus já sabia o que estava para acontecer. Quando ele diz: a doença desse meu amigo não é para desgraça, não é para morte eterna, mas é para a glória de Deus. Porque ele já sabia o que estava para acontecer. Quando ele diz: a doença que Lázaro absorveu para si não é para desgraça, não é para morte, mas para a glória de Deus, os discípulos ficaram sem entender nada, absolutamente nada. E Jesus tinha um desejo de que os seus discípulos entrassem no Espírito, mas eles tiveram dificuldade para entrar no Espírito. Isso acontece nos dias atuais. O meu objetivo aqui é que Cristo seja formado em nós, e assim estaremos todos no mesmo Espírito. Mas nem todos estão. Nem todos estão no mesmo Espírito. Nem todos estão na mesma fé, apesar de estarmos juntos, apesar de nos reunirmos sempre neste lugar, porque cada um é cada um, e eu não posso mudar ninguém. Quem muda, quem molda a vida do ser humano é o Espírito Santo que está dentro de nós. Agora, o ser humano, ele é moldado pelo Espírito se o ser humano também permitir que o Espírito o molde. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. A Bíblia diz aqui com todas as letras que Jesus continuou mais 2 dias onde ele estava. E chegou para os discípulos e disse: olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte: Lázaro faleceu. Lázaro está morto. Mas aí os discípulos disseram: bom, se ele está dormindo, está tudo bem. Mais uma vez, é notório que os discípulos de Jesus não estão no mesmo Espírito. Jesus está falando uma coisa e eles estão entendendo outra. Jesus está dizendo: olha, Lázaro adormeceu, mas querendo dizer, Lázaro morreu. E como Jesus viu que eles não estavam entendendo nada, aí ele falou com clareza: nosso amigo Lázaro morreu, e eu vou até lá agora. Nós vamos até lá. Quando Jesus disse: olha, nós vamos até Betânia, onde está sepultado meu amigo, os discípulos se levantaram dizendo: mas mestre, não fazem muitos dias que as pessoas de lá queriam acabar com o Senhor, e agora o Senhor está dizendo que vai para lá? Jesus disse: não tem problema nenhum.
porque eu ando na luz. Eu sou a luz. Quem anda de dia não tropeça. Tem risco de tropeço aquele que anda na escuridão. Meu irmão, minha irmã, Jesus estava querendo dizer ali para os discípulos o seguinte: olha, a gente não pode ter medo de nada. Eu sei que estão querendo acabar comigo, eu sei que estão querendo me destruir, mas eu não me preocupo com isso. Você não tem que se preocupar com aqueles que se levantam contra você, que desejam o teu mal. Por quê? Porque maior é Deus na sua vida. O tempo todo nós estamos protegidos e guardados pelo Altíssimo. Diga: eu recebo essa palavra. Hoje nós não andamos mais na escuridão, nós andamos na luz. E essa luz chama-se Jesus. Você pode dar um aplauso de volta para Ele. Glorifica e exalta o nome dele. Aleluia. Amém, queridos? Diga assim comigo: eu ando na luz. E essa luz chama-se Jesus. Jesus foi com seus discípulos a Betânia. Lembre-se do que Jesus disse lá atrás: a doença desse meu amigo não é para a morte, não é para a desgraça, é para a glória de Deus. É para que o Filho, Ele, fosse glorificado. Lembre-se do que Ele disse. Havia um propósito. Ninguém sabia de nada. Só Jesus sabia de tudo. Aliás, Ele sabe de tudo, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Diga glória a Deus. E foram. Mas Lázaro já havia sido sepultado. E Jesus nem havia chegado na casa de Marta e Maria. Quando souberam que Jesus estava próximo, avisaram as irmãs: olha, Jesus está chegando. Maria saiu correndo ao encontro de Jesus. Aliás, Marta saiu correndo ao encontro de Jesus e Maria ficou em casa. E Marta, sempre agitada, desesperada, disse para Jesus: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Não estaríamos chorando agora, como se Jesus fosse o culpado. E Jesus disse para ela: Lázaro vai ressuscitar. E ela disse: eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Só que ele estava querendo dizer para ela o seguinte: daqui a pouquinho eu vou lá no túmulo e ele vai ressuscitar e agora. Mas ela também não entendeu. Não estava no mesmo espírito, não estava na mesma fé. Sou a ressurreição e a vida. Onde Jesus está, a morte não prevalece. Se os teus sonhos foram sepultados, receba. Jesus vai ressuscitar cada sonho teu. Porque isso acontece com as pessoas. As pessoas buscam, lutam, clamam, pedem, oram. Nada acontece. Ela desanima,
e ao desanimar, acaba automaticamente sepultando os seus sonhos, deixando para lá, e começa a viver uma vida sem graça, sem sal. Porém, o Senhor é poderoso para dar vida àquilo que está morto. E eu não sei o que morreu em você, mas hoje Ele vai ressuscitar. Talvez a alegria tenha falecido dentro de você, talvez o ânimo morreu em ti, mas você vai sair daqui hoje cheia de alegria no coração. Você vai sair daqui hoje animada, com a força de Deus operando na tua vida de maneira sobrenatural. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Quando Marta acaba de falar com Jesus, ela corre para casa e diz para Maria: olha, o mestre está chamando você, quer falar com você. Maria sai correndo, tadinha, e quando chega ao encontro de Jesus, fala a mesma coisa que a irmã falou: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, meu irmão não teria morrido. E ela fala o que a irmã falou porque foi influenciada, estava cansada de ouvir Marta, que vivia sempre na agitação, dizer: está vendo? Se Jesus estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Aquilo ficou na mente, no subconsciente dela. E ela acaba falando a mesma coisa que a sua irmã falara a Jesus. Mas Jesus, cheio de compaixão e misericórdia, foi com Marta, Maria e os judeus, que eram amigos das duas, foram ao sepulcro. E Jesus manda tirar a pedra do sepulcro. Repare como o ser humano é realmente limitado. Repare como o ser humano não sabe de nada, absolutamente nada. Jesus manda tirar a pedra do sepulcro porque ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que ia acontecer. E Marta, mais uma vez, se mete na história dizendo: faz isso não, Jesus. Tira a pedra, não manda tirar a pedra não, porque deve estar cheirando mal, ele já está aí dentro há 4 dias, o corpo já está em decomposição, não faz isso não. Eu digo para vocês: viva a vida de vocês e nunca queira interferir nos planos que Jesus tem para a tua própria vida. Continua seguindo em frente, sem interferir nos planos de Deus para contigo. Você pode estar vivendo uma situação complicada, mas essa situação complicada a qual você está vivenciando na atualidade não é para a tua derrota, não é para a tua desgraça, é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida de maneira sobrenatural e de maneira extraordinária. Se você recebe essa palavra, glorifica e exalta o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Você está entendendo o recado de Deus para a sua vida nessa hora? Aquieta o teu coração, não interfira nos planos do Senhor.
Viva um dia de cada vez. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Se Deus te trouxe aqui hoje, ou fez com que você assistisse essa mensagem, ouvisse essa palavra, que é para cada um de nós, esse momento não está acontecendo à toa, por um acaso ou por simples coincidência. Deus está falando aqui conosco e dizendo: viva um dia de cada vez, e viva sem se preocupar, viva sem ansiedade, viva, porque há pessoas que estão morrendo espiritualmente, estão morrendo por dentro, e Deus te trouxe vida e vida em abundância. Não é qualquer probleminha que vai te derrubar, não. Marta tentou interferir, não peça a Jesus para que a pedra seja removida. O cheiro vai ser insuportável. Está cheirando mal, ele está aí há 4 dias. Jesus perguntou para ela, aliás, respondeu para ela dizendo: eu não te disse, Marta, lá atrás, quando você veio ao meu encontro dizendo: se o Senhor tivesse aqui, nada disso teria acontecido. Está lembrada, minha filha, do que eu disse? Se creres, verás a glória de Deus. Se lembra, Marta, que eu disse que Lázaro ia ressuscitar? E você me respondeu: eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. E eu disse para você: eu sou a ressurreição e a vida. Marta ficou calada. E Jesus em alta voz disse: Lázaro, vem para fora. Todos ficaram com os olhos focados na porta do sepulcro. E de repente, quem sai do sepulcro como uma múmia, com o rosto coberto por um lenço, com o corpo cheio de ataduras, quem aparece na porta do túmulo, quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, o próprio Lázaro. E a maioria das pessoas que ali estavam, ou todos que ali estavam, creram no milagre da ressurreição. Quem estava ali creu. Teve judeus se convertendo ali. E o plano era esse: salvar outras vidas. Se Jesus fosse ao encontro do amigo Lázaro que estava doente, quando ele recebeu o recado, Jesus ia lá e Lázaro seria o quê? Curado. É verdade? Sim ou não? Seria curado. Mas, se Lázaro fosse curado, não aconteceria o milagre da ressurreição. Se Lázaro fosse curado e não morresse, aquelas pessoas que passaram a crer em Jesus simplesmente não iam crer. Mas todos creram.
Alguns se converteram e outros foram falar com os doutores da lei, os fariseus, dizendo: se a gente deixar esse homem em paz, todo mundo vai crer nele, porque nós vimos com os nossos próprios olhos o milagre da ressurreição. Lázaro estava morto há 4 dias e saiu daquele túmulo vivinho, da Silva, dos Santos ou de Souza, vivo. Para Deus jamais haverá impossíveis. E tudo é possível aquele que... Se creres, Marta, verás a glória. Ela disse: eu creio. Você crê que esse final de ano vai ser o melhor da sua vida? Você crê que ainda esse ano muita coisa boa vai acontecer na tua vida? Se você crê, diga glória a Deus. Dá um aplauso para o Senhor e você vai ver a glória dele se manifestando na sua vida de maneira sobrenatural. Você pode estar enfrentando agora aí uma dificuldade, mas lembre-se, não é para a tua derrota, não é para a tua desgraça, não é para o teu mal, não é para que você seja envergonhado ou envergonhada, é para a glória de Deus. Aguenta firme que essa luta está passando e receba a palavra do Senhor que diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem. Já está clareando para você, já está clareando, tenha fé nessa palavra. Glória a Deus. Deus possa abençoar vocês abundantemente, em nome de Jesus. Amém, queridos?